E aí, o próprio investidor, ele pode, inclusive, intervir na sua startup. Mas eu vou falar exatamente o que significa intervir, porque tem um limite para isso. Sim, ele não vai ficar trabalhando como um executivo. Nós vamos falar sobre isso agora, certo? O recurso do investidor anjo tende a ser um recurso próprio, tá? É um recurso dele. Geralmente ele tem mais do que vai fazer investimento, tá? É importante deixar claro. Então, pode ser que ele faça um investimento de 5% a 10%, 20% do seu capital. Então, o investidor anjo, ele tem R$1 milhão. Dificilmente, né? Ninguém é louco de pegar todo o dinheiro, não é comum isso, tá? Também não vamos julgar, mas não é comum que ele tenha R$1 milhão e coloque R$1 milhão em startups. Geralmente ele coloca um percentual do seu capital, tende a ser um percentual menor, então 5%, 10%, 20%, aí depende de qual que é o perfil de risco desse investidor. Okay? De uma forma geral, estatisticamente falando, dificilmente passa de 10%, 20% do capital. Alguns aceitam mais risco. Eu, professor Laudo, por exemplo, eu aceito mais risco, então eu tenho mais, né, percentual maior nesse sentido investido em startups, mas é uma decisão individual, ok? Também não é 100%, é importante deixar claro, então não pode ser, né? Então, também aí você assumiria um risco demais nesse sentido, mas o recurso é dele, tá? É recurso próprio, não é recurso de empresa, não é recurso de terceiros, ele não pede dinheiro emprestado para isso, ele não está fazendo financiamento, é dinheiro dele que ele quer fazer um investimento, tá? Essa é a ideia. O que eles investem? De uma forma geral, dinheiro, tá? Dinheiro, ele vai colocar dinheiro mesmo, certo? Agora, pode ter outras colaborações. Por ser um profissional experiente, por já ter bastante informação, por ele ser um executivo, né? Ou seja, dentro dessas questões, ele pode contribuir em algo muito interessante, que é a própria experiência dele. O mercado, inclusive, denomina isso de smart money, como se fosse o dinheiro inteligente. Então, além do dinheiro, o investidor anjo, ele também pode oferecer o dinheiro, a sua experiência, seu networking, seus contatos, as informações. Por isso que muitos investidores anjo, eles atuam como conselheiros das empresas, né? Ou seja, como mentores das empresas. Até porque é interesse do investidor anjo mentorar, aconselhar essas empresas, né? Então o nome é conselheiro, mentor ou advisor, né? Então esses nomes, né? É do interesse dele porque ele pode intervir na empresa, contribuindo para que essa empresa ela cresça, ou seja, ele pode fazer uma intervenção no sentido de oferecer o que ele tem de melhor, não só o dinheiro, mas além do dinheiro, competência, conhecimento, informação, networking. Agora, o investidor anjo, ele não é um executivo. O que eu quero dizer? Ele pode ser executivo na vida dele, na vida profissional, mas ele não é executivo na sua startup. Ou seja, ele não vai atuar operacionalmente de maneira executiva, no sentido executivo, ele vai lá decidir, ele vai estar sentado lá do seu lado, na sua mesa, tomando as decisões operacionais. Não, ele não vai fazer isso. Okay? É importante deixar muito claro. Ele não vai fazer isso. Okay? Não vai. Quem vai tomar as decisões são vocês. Né? Você que é empreendedor, você vai fazer. Você pode receber a mentoria, o aconselhamento, né? O advisory, né? Então, o aconselhamento dos mentores, porque eles têm interesse em intervir no seu negócio justamente para que o seu negócio tenha os melhores resultados. Ele vai oferecer a experiência, eu fiz desse jeito, deu certo, eu fiz do outro jeito, não deu certo, eu tenho gente que pode te ajudar, eu tenho esse contato, liga para tal, eu vou te apresentar, liga para essa pessoa, eu vou fazer intermediação, porque ele quer intervir de tal forma que ele contribua para que seu negócio se desenvolva com aquilo que ele tem de melhor. Então ele pode oferecer dinheiro. Alguns oferecem só dinheiro, tá? Só dinheiro, não quer nem saber da sua startup. Infelizmente é assim, mas tem gente que põe o dinheiro e tem gente, investidor anjo, que ele põe o dinheiro e põe conhecimento, né? Põe outras informações, networking. Isso é ótimo. Então esse é o chamado smart money que foi citado. Em troca,
ele fica com uma participação da sua empresa, um percentual de participação. E aqui vem um ponto importante. A participação, ela é minoritária. Não é que pode ser, ela precisa ser minoritária. E eu vou explicar o porquê. A sua startup, ela vai receber vários investimentos ao longo do tempo. E, dependendo do nível de maturidade, você vai receber investimentos maiores ou menores ao longo do tempo. Então, outros investidores, inclusive, no futuro, investidores institucionais, fundos de investimento, fundos de private equity, né? Pools de investimento, ou seja, tem outros tipos de investimento que vão acontecer no futuro. No início da trajetória da empresa, da startup, o investidor anjo cai como uma luva, que é uma pessoa física que acredita no seu negócio, acredita no seu potencial e principalmente acredita no empreendedor, e ele faz então esse investimento que é muito importante para que a empresa se desenvolva numa etapa de vida, no nível de maturidade inicial. Feito isso, essa participação minoritária, que é o equity, né? Então a participação societária da empresa, ou traduzindo o equity da empresa, o investidor fica com uma pequena parte. É importante que a gente entenda que esse percentual não tem um número mágico, tá? Mas dificilmente passa de 10, 15%. Por quê? Porque depois, se passar de 10, 15%, né, de 10%, 15%, lá no futuro, quando entrarem os investidores institucionais, vai ficar muito difícil, depois você distribuindo partes ao longo do tempo, chega um momento que não sobra nada para você, empreendedor. Então, às vezes, o dinheiro inicial ele pode se tornar muito caro. Você precisava daquele dinheiro inicialmente, mas deu um percentual muito grande de participação. Mas eu tenho um negócio importante para falar para você aqui, como é que você faz para corrigir essa questão. É algo recente, muita gente já atua isso, no passado ninguém pensava a respeito disso, mas agora se torna cada vez mais comum esse tipo de coisa, tá? Mas o fato é que a participação societária tem que acontecer, vai acontecer de qualquer forma, o investidor vai ficar com um percentual da sua empresa, ok? Não tem um número exato, pode ser 1%, 2, 3, 5, 7, 0,73%, 2,27, né? 0,00 alguma coisa, ok? Né? Mas dificilmente vai passar de 10%, 15%, né? Se passar disso, começa a dar problema no futuro, ok? Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Acompanhe o canal aqui, tem informação e tem conteúdo sobre como você controlar os investimentos. Isso está dedicado para você, para que você saiba como fazer isso, ok? Mas eu vou falar um pouco mais a respeito dessa questão. Existe uma ferramenta hoje que a gente pode fazer um investimento sem dizer exatamente qual é o percentual. O nome disso se chama contrato de vesting, ok? Tem conteúdo no canal para isso. Contrato de vesting é um contrato que a gente especifica um valor a ser investido, então o valor em reais é definido, mas o percentual que esse valor representa a gente pode calcular em rodada futura. E esta hoje é a melhor forma de trabalhar com o investidor anjo porque protege o capital da sua empresa, protege o equity. Até a própria House of Startups, que vocês já sabem, já, o qual eu acompanho, né, o nosso hub de startups, a gente trabalha com um modelo de contrato de vesting, que a gente faz o investimento, a rodada de investimento, coloca o dinheiro na startup e o percentual que representa esse dinheiro é só definido em rodada futura. Muita gente já faz isso. Até uns 3, 4 anos não se falava muito a respeito disso, ok? Mas agora já fala. Então fica cada vez mais fácil. Antigamente, o que o pessoal fazia? Eu preciso de 100 mil reais. Então eu vou ficar com 10%. Então, puxa vida. Aí depois, daqui a pouco, esses 10% vale já 50 milhões e você entregou por 100 mil reais. Então é um problema. Nem é bom para o investidor, é importante deixar claro. Tá? Não é bom, porque depois vai fazer de tudo para que o investidor saia. A empresa limita o crescimento. Tem coisas que não valem a pena. E é por isso que eu digo que tem um nível de maturidade. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Okay? Então o fato é que o investidor anjo, né, ele trabalha dessa forma. Ele coloca o dinheiro na sua empresa, ele quer um retorno, né, ele quer que esse capital se multiplique, ele vai ficar com um percentual da sua empresa. Num futuro, por exemplo, num evento de liquidez, uma rodada futura, ele pode eventualmente falar o seguinte, para mim já tá bom, já deu aqui, multiplicou por 3, por 4, eu vou sair, me devolve o dinheiro, tudo bem, tá tudo certo. Você recompra a participação dele.
né? Ou esse investidor ele pode demorar algum tempo, ele pode sair só numa terceira, quarta, quinta rodada, ele pode não sair nunca, inclusive, né? Então imagina, por exemplo, você tem as empresas como o Nubank, por exemplo, né? iFood, né? Os unicórnios, né? A pessoa que colocou lá $1.000 na Amazon no começo, você imagina quanto dinheiro que ela tem. Então, o cara que saiu no começo, saiu com lucros, mas não saiu com tanto lucro, né? Padrão Bitcoin, né? Você imagina que quem vende o Bitcoin hoje, ainda que esteja num valor menor hoje, né? Tá ganhando muito mais do que o cara que vendeu lá no começo, lá, por às vezes, alguns dólares, tudo mais. Então, o raciocínio é muito parecido com esse, tá? Essa é a ideia. Mas tem um risco, né, do negócio. Cada investidor vai definir o tempo que ele está disposto e qual o múltiplo que ele está esperando.